Olá pessoal, aqui é Bernardo Tutiquian e quero te parabenizar por ter te inscrito na nossa imersão em dosagem de concreto. Hoje será a nossa primeira aula. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bernardo Tutiquian, sou professor da Unicinos nos níveis de graduação, mestrado, doutorado, especializações, e sou autor de alguns livros na área de concreto, como o de concreto autoadensável, o de patologia de estruturas de concreto, aço e madeira, pela Oficina de Texto em 2019. O livro de tecnologia do concreto autoadensável nós estamos relançando esse ano em 2021 pela Leude Editora, e tenho mais de 350 artigos escritos em revistas e congressos nacionais e internacionais, muitas palestras e aulas na área de dosagem, na área de tecnologia do concreto, e patologia das construções. Também presto consultoria para muitas empresas nessas áreas e tento sempre unir a prática com a teoria. Bom, nessa imersão de dosagem de concreto, pessoal, nós iremos entrar nesse mundo da dosagem. Poucos profissionais realmente conhecem a dosagem nessa nossa área de tecnologia e isso diferencia um profissional do outro. Então, os engenheiros civis, os arquitetos, um conselho que eu posso dar é estudem, aprendam dosagem de concreto. Nessa imersão, nós iremos falar muito sobre isso, sobre a dosagem. Vamos focar nessa primeira imersão em concretos convencionais. Então, teremos aí uma série de atividades, vamos ver o empacotamento de areias, vamos falar sobre o teor de argamassa, vamos rodar 3 traços para fazer um diagrama de dosagem e depois calcular o traço para qualquer concreto dentro daquela família. E tudo isso com muita prática, ou seja, faremos esses traços diretamente na central e talvez até numa empresa de pré-fabricado, se vocês decidirem assim. Porque a novidade dessa imersão é essa. Nós teremos muita interatividade. Ao longo da imersão, vocês escolherão que caminho nós vamos seguir, porque a dosagem nos permite vários caminhos, não é uma receita de bolo única e sempre a mesma. Então, se eu der os mesmos materiais, solicitando as mesmas necessidades para diferentes profissionais, provavelmente nós teremos 2, 3, 4 dosagens diferentes, só que umas mais caras, outras mais difíceis de executar. Então, na prática, eu vou tentar mostrar para vocês como tomar as melhores decisões. E quando vocês tomarem as decisões, eu vou fazer a decisão que vocês tomaram e depois farei a outra decisão também, que vocês podem voltar e assistir. Então, vocês decidirão sobre empacotamento dos agregados, vocês decidirão sobre o teor de argamassa, vocês decidirão sobre os traços de concreto e nós chegaremos na melhor definição possível. Então, sigam comigo. Primeiro aqui eu peço para vocês fazerem um story, aqui como eu vou fazer agora. Pessoal, já estou aqui no ITT Performance iniciando as gravações da nossa imersão de dosagem com muita interatividade. Essa vai ser a grande novidade dessa imersão, tá bom? Aguardo vocês. Se não fez inscrição, faça. Muita gente inscrita na nossa imersão. Até mais. Façam um story, postem lá no Instagram, marquem o @Bernardo Tutiquian para nós espalharmos esse conhecimento para mais gente possível. Nunca houve um curso online de dosagem de concreto com essa prática aplicada e com essas opções de interação. Então vamos fazer chegar esse material para o maior número possível de pessoas, porque aqueles que realmente se especializarem nisso terão um diferencial na sua carreira, poderão dosar concretos melhores na obra, tem gente que faz concreto na obra, poderão dosar concretos melhores nas centrais de concreto, nas concreteiras e também nas empresas de pré-fabricado, ou seja, independente do nível, do local que vocês estão, irá melhorar as atividades profissionais de vocês. E ainda, quem não dosa concreto, mas recebe concreto na obra, quem compra concreto pronto, quem recebe uma peça de pré-fabricado, também poderá avaliar uma série de coisas e melhorar o seu recebimento, melhorar o seu conhecimento dentro da tecnologia do concreto. Certo, pessoal? Então, seguiremos aqui na nossa imersão gratuita, 100% online, que vocês já estão inscritos e
teremos muita informação e muito conteúdo nessas 5 aulas, né? Serão 5 aulas, uma primeira teórica para nós entendermos os conceitos e sabermos o que estamos fazendo, e depois outras aulas no laboratório, na prática, fazendo as interações, fazendo as mudanças e chegando na melhor dosagem possível. E quero te lembrar que vocês têm muitos canais para tirar as dúvidas. Temos essa caixa aqui embaixo que você pode tirar as dúvidas sobre o curso de imersão. Nós também temos os nossos grupos de WhatsApp, né, o nosso canal do Telegram e tantas outras alternativas para vocês tirarem as dúvidas. Então, vocês que estão aí atrás no tablet, no celular, no notebook, no computador, onde quer que vocês estejam, venham comigo. Vamos agora para a primeira aula falar sobre a dosagem do concreto na prática, primeiro entendendo os conceitos e depois vamos para o laboratório. Já estou aqui na Unicinos, no ITT Performance, para fazer toda essa dosagem na prática, tá bom? Vem comigo. Olá pessoal, então agora vamos começar com a nossa aula 1, né? Entender os conceitos da dosagem de concreto para entrar fundo na nossa imersão. Ao longo de toda a nossa imersão de dosagem de concreto, estarei junto aqui com o professor Roberto Cristi, da Unicinos, especialista em dosagens, e com o engenheiro civil Felipe Lima, da Construror, que nós também vamos fazer algumas aplicações para mostrar um pouco da prática. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Isso aí, tamo junto. Vamos então entender os conceitos de dosagem dos concretos plásticos. Nós vamos aqui entrar a fundo nessa área. Estou aqui já no ITT Performance, iniciando aqui a nossa imersão em dosagem de concreto, né? Quarta-feira, às 8 da noite. Amanhã nós já teremos a continuidade na betoneira, já iniciando com o empacotamento dos agregados e seguindo firme na dosagem. Então, aqui também vão lá no grupo do WhatsApp, lá nós vamos enviar esse material, né, os slides que eu estou usando hoje, né, para a gente entender bem essa questão da dosagem, né? Então a dosagem de concreto de cimento Portland, né, nós vamos focar no cimento Portland, né, é um procedimento científico para obter melhor proporção entre os materiais, né? Então, isso é a dosagem. Às vezes o pessoal faz empiricamente, às vezes faz no sentimento. Nós vamos mostrar como seguindo um procedimento científico para chegar na melhor proporção entre os componentes, né? Então, essa proporção ideal pode ser expressa em massa ou em volume, né? Se bem que em massa é sempre o ideal. Mas, às vezes, a gente tem algumas limitações para concretos um pouco menos resistentes, um pouco menos importantes, nós também podemos usar dosagens em volume, né? Então, e sempre essa proporção que nós vamos falar é em massa seca, né? Ou seja, os agregados secos. E depois nós fazemos as correções de umidade, fazemos as correções que devem ser feitas, né? E o mais interessante da dosagem, desse procedimento de dosagem, ela é considerada uma arte, né? Porque entra muitos conceitos subjetivos, às vezes, o conhecimento, a experiência do profissional, né? Mas também uma ciência, né? Porque entra com conceitos técnicos, nós precisamos ter conhecimento bem claro dos materiais, do processo de dosagem. Então, nós sempre falamos, a dosagem é a mistura da ciência com a arte, né? Então, um pouco isso que nós vamos avançar. Claro que eu consigo passar para vocês mais a parte científica, mais os conceitos técnicos, né? E vocês entenderem bem isso. E a parte da arte vai de cada um, vai do tempo, né? Vai da experiência. A gente começa com mais dificuldade fazendo uma dosagem, com o tempo a gente vai melhorando até que fazemos isso de uma maneira bem fácil, né? Então, esse é um processo, né? E hoje, aqueles que estão um pouco mais no início dessa área, nós vamos iniciar esse processo e aprofundar bastante ao longo dessa imersão, mas claro que após isso, sempre que a experiência de vocês for posta em prática, vocês vão estar melhorando, vocês estarão aprimorando toda essa nossa área, né? E o nosso objetivo final de uma dosagem é obter melhor proporção entre os materiais disponíveis para satisfazer
requisitos técnicos, requisitos econômicos, né, de desempenho da minha estrutura. Então, pessoal, alguns requisitos básicos que a gente busca atender numa dosagem é resistência mecânica, normalmente expressa em megapascal, em MPa, né? E quando a gente fala resistência mecânica, pode ser a tração, pode ser a flexão, pode ser módulo de elasticidade, depois nós vamos falar da deformabilidade, né? Mas normalmente a propriedade mais buscada por engenheiros, arquitetos, né, é a resistência à compressão. E a idade também depois nós vamos falar um pouco mais profundamente. Pode ser a idade que o projetista definir, ou o executor da obra, né? Ou seja, a idade depende de questões práticas, né? Ou seja, qual é a minha necessidade? É fazer uma desforma? É fazer uma proteção? É fazer um manuseio de algum elemento, alguma peça pré-fabricada, por exemplo? Eu preciso saber entender qual é a minha necessidade. Normalmente, se estabelece a resistência à compressão aos 28 dias. Não há uma obrigatoriedade nessa data. Isso é meio que um padrão de mercado, os projetistas acabaram especificando os 28 dias e, na grande maioria dos casos, essa é a resistência de dosagem. Mas eu posso usar outras idades e fazer outros processos de dosagem. A única coisa que é importante ressaltar, a NBR 6118, né, norma de projeto de estrutura de concreto, ela define isso claramente. Se eu não mencionar a idade, é 28 dias. Então, se eu comentar lá, o FCK é 30 megapascal, o que eu estou dizendo? O FCK, aos 28 dias, será 30 megapascal. Se eu quiser outra idade, eu preciso mencionar, né? Então, o FCK aos 7 dias é 15 megapascal, por exemplo, certo? Então, 28 dias é a idade padrão, mas eu posso especificar outras idades sem problema algum. Eu também vou ter que especificar e fazer minha dosagem pensando no estado fresco, na trabalhabilidade. O ensaio que nós mais usamos para fazer essa avaliação é o abatimento do tronco de cone, famoso ensaio de Abrams, né? Ou seja, esse ensaio foi proposto pelo Abrams em 1918, ou seja, em 2018, alguns anos atrás, 2-3 anos atrás, esse ensaio completou 100 anos do cone de Abrams, né? Então, ainda tem gente que não consegue fazer certo, né? Ou seja, já tem 102, 103 anos esse ensaio. Então, vamos também usar um pouco aqui o nosso cone de Abrams, mas por quê? Porque é um ensaio mais prático, mais rápido, a resposta mais eficiente, mas nós sabemos que há ensaios muito melhores para avaliar a reologia do concreto, né? As propriedades dele no estado fresco, como o ensaio de reômetro, né? Entre outros que depois nós falamos. Então, nós ainda podemos especificar a durabilidade, né? A vida útil que a estrutura de concreto atenderá em anos, né? A deformabilidade, o nosso módulo de elasticidade, né? Ou seja, nosso módulo de elasticidade, quanto maior o módulo, menor a deformação, mais rígida fica a estrutura. Então, quanto menor o módulo, obviamente, maior a deformação, ela fica um pouco mais flexível. Então, e isso é um reflexo da minha dosagem. O módulo de elasticidade está muito ligado ao agregado graúdo, tanto ao diâmetro máximo do agregado graúdo, quanto à quantidade de agregado graúdo, que nós vamos expressar até em função do teor de argamassa. Então, isso tudo eu vou verificando. Além de um consumo sustentável, né? Ou seja, o consumo, nós usamos muito esse parâmetro, né? Quilos de cimento por megapascal. Então, o concreto médio terá lá 10 quilos de cimento por megapascal. Por exemplo, se eu tiver 30 megapascal aos 28 dias, eu terei um concreto de aproximadamente 300 quilos de cimento. Então, dá 10 quilos de cimento para 1 megapascal. Né? Concretos mais eficientes, com melhor qualidade, eu vou chegar, por exemplo, em 7 quilos por megapascal. Né? Então, ou seja, esse meu concreto lá de 30 megapascal agora não terá 300 quilos de cimento, terá menos, terá 210 se eu chegar em 7, né? É claro que eu fazer um concreto desses, né, com 210 quilos de cimento para chegar em 30 megapascal é um desafio. Então aí entra a nossa dosagem. Bom, vamos entender os princípios básicos da dosagem dos concretos.
para cada dimensão máxima do agregado graúdo, há um ponto ótimo de resistência à compressão do concreto e crescente com a redução dessa dimensão. Então, o agregado graúdo, o mercado foi diminuindo o tamanho da brita, né, o tamanho do agregado graúdo, até por desgaste de caminhão betoneira, pás, etc. Né? Uns anos atrás era muito comum se usar concretos com brita 2, né? Esse termo brita 1, brita 2, brita 0 que nós usamos no dia a dia não está mais na norma, né? Agora se usa o diâmetro, né? Então seria a brita 19 milímetros, a brita 12 milímetros e meio, a brita 9,5, etc. Né? Então, mas vamos pegar esse termo comercial que se usa há bastante tempo, né? Se usava bastante concretos com brita 2. Hoje já está cada dia mais difícil achar brita 2 nas concreteiras, né? O pessoal foi reduzindo o tamanho do agregado, como eu disse, para desgastar menos as pás do caminhão betoneira, para entupir menos o bombeamento quando for bombear em altas alturas, em elevadas alturas, por exemplo, né? Então, mas quanto mais eu reduzo o tamanho das minhas partículas, mais aumenta a área superficial. Isso demanda mais argamassa, mais água e vai acabar me demandando maior consumo de cimento. Então, teoricamente, quanto maior a dimensão do agregado graúdo, menos água, menos consumo de cimento eu vou precisar para atender as mesmas propriedades. Então, o ideal é aumentar a brita ao máximo possível. Mas eu volto a dizer, isso falando nas propriedades mecânicas no estado endurecido. Agora eu também tenho que me preocupar com o estado fresco. Então eu vou ter que me preocupar com passar nas armaduras, aquela brita vai ter que passar no espaçamento das armaduras, vai ter que ser bombeada, o desgaste das pás. Então, ou seja, aí a gente vai sempre tentando equilibrar os dois lados, né? A resistência à compressão do concreto depende basicamente da relação água-cimento. Essa é uma regra de ouro na dosagem. Claro que é uma simplificação, não é só a relação água-cimento que define a minha resistência à compressão, mas ela está intimamente ligada. Então, teoricamente, quanto menos água, maior a resistência. Então, por isso que a gente nunca, quem trabalha com dosagem de concreto, né, quase infarta quando vê na obra o pessoal botando água no caminhão betoneiro, né, ou numa própria central de concreto no pré-fabricado, botando aquela água que não está no traço para melhorar ali o slump, para aumentar um pouquinho o abatimento, para trabalhar melhor com concreto. Mas a gente sabe que isso está prejudicando, né, as resistências e a durabilidade do concreto. Então, água, quanto menos, melhor. A água é um inimigo de quem trabalha com dosagem, né? Agora, claro, eu preciso ter uma água mínima para eu ter trabalhabilidade do concreto. Só que hoje em dia, por que avançou tanto a tecnologia do concreto? Porque avançou muito a indústria química, nós temos aditivos plastificantes, superplastificantes de alta eficiência. Então eu consigo reduzir muito a água botando aditivos químicos e, né, compatibilizando, né, ou seja, facilitando o uso de concretos com pouca água. Então a água é um inimigo nosso, nós não queremos água. A água é a mínima possível e necessária para nós. E a consistência do concreto fresco depende essencialmente da quantidade de água por metro cúbico e uso de aditivos químicos, né? Um complemento do item anterior. Então, a consistência, a trabalhabilidade do concreto depende dessa água total, né? E também do uso de aditivos, né? Um concreto será tanto quanto mais barato, quanto maior a dimensão máxima característica do agregado graúdo. Então, volto a dizer, quanto maior a brita, mais econômico vai ser meu concreto, né? Eu já expliquei por que a gente foi diminuindo o tamanho da brita nos últimos anos, mas enfim, né? E quanto menor o seu abatimento. Ou seja, se eu trabalhar com concreto de abatimento de 40 milímetros, ele vai ser mais barato que esse mesmo concreto se ele tiver 150 milímetros de abatimento. Mas claro que eu preciso de um concreto mais trabalhável possível para ter uma boa produtividade, para executar uma boa estrutura. Então, mesma coisa, eu fico ali equilibrando. Eu quero aumentar o abatimento, mas eu tenho que saber que quanto mais eu aumentar, mais caro vai ser esse concreto, né? Então, qual é a ideia? É trabalhar com o concreto mais seco possível dentro da minha necessidade, né?
E para uma dada resistência e uma dada consistência, há uma distribuição granulométrica ótima. Nós vamos falar bastante da distribuição granulométrica dos agregados, da compacidade, né? Quanto melhor, aquele concreto com cimento, areia e brita, é um concreto que não é muito eficiente. Qual que seria um concreto mais eficiente? Cimento, uma adição mineral, como uma cinza volante, né? Uma escória alto forno, né? Até uma superpozolana, como uma sílica ativa, um metacaolin. Nós não vamos conseguir entrar muito a fundo nessa questão das adições minerais nesse momento, né? Aí, duas areias, uma fina, uma média, duas britas, uma brita 0, uma brita 1, aí a gente faz um belo empacotamento granular. Claro que eu passei de 3 materiais, cimento, areia e brita, para 5, né? 2 britas, 2 areias, 6, desculpa, 2 britas, 2 areias, uma adição mineral e ainda o cimento. E ainda eu tenho água, 7, claro, eu tinha 4. Aí eu disse o aditivo, eu vou usar aditivos. Às vezes eu vou usar 2 aditivos, um plastificante e um super, aí eu já fui para 9 materiais, eu posso usar uma fibra num concreto, eu vou para 10 materiais. Então a dosagem hoje está cada dia mais complexa, porque é muito comum numa dosagem eu ter 10 materiais, 11 materiais, né? Eu não vou mostrar agora para vocês, mas tem casos aí que eu chego a trabalhar com 3 aditivos no mesmo concreto, né? Ou seja, então a gente vai usando o máximo de cada um dos materiais para chegar na melhor proporção entre o que eu tiver disponível no meu ambiente de trabalho. E aí, qual método de dosagem eu vou seguir para fazer uma melhor proporção desses 10, 11, 12 materiais? Eu tenho alguns métodos aí no mercado. O que eu gosto mais, que é o nosso, que nós vamos apresentar aqui na nossa imersão, é o método Ibracon, né? Um método fantástico, bonito, maravilhoso método Ibracon, né? Ele está descrito, e aconselho vocês a lerem o capítulo 12 do livro de concreto do Ibracon, né? Escrito por mim, pelo professor Paulo Helene, né? Então vocês vão dizer, pô, o cara está fazendo propaganda porque ele escreveu o capítulo do método. É verdade, né? Então, mas enfim, é o método que eu mais gosto por ser um método totalmente experimental. Esse é um método que foi desenvolvido inicialmente pelo professor Petrucci, aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso estamos falando lá por volta de 1950, então, ou seja, é um método que tem mais de 70 anos, né? Ele foi desenvolvido no chamado de método ITERS, né? Porque era o local que o professor Petrucci trabalhava, né? E aí esse método foi desenvolvido e aí começou sendo usado. Aí na década de 80, o professor Paulo Helene e o professor Paulo Terzian deram uma ampliada no método, melhoraram um pouco o método e é chamado do método IPT-PUSP. Então esse método IPT e PUSP é uma evolução do método ITERS, do professor Eladio Petrucci. E aí nos anos 2010, aproximadamente agora, aí nos últimos anos, aí, com a minha ajuda também, a gente deu mais uma evoluída no método e publicamos no livro do Ibracon, e agora ele é conhecido como o método Ibracon. Então, esse método Ibracon, tem gente que conhece como método IPT e PUSP, tem gente que até conhece como método ITERS, mas é a evolução desses que eu citei, né? Nós temos um outro método, que é o método que nós vamos usar na nossa imersão, né? Pode ser que vocês prefiram outros métodos? Pode, né? Eu vou focar nesse porque eu prefiro esse. É um método totalmente experimental, ajuda a chegar no concreto mais econômico possível, né? Ou seja, tem uma série de vantagens esse método, né? Eu tenho outros métodos, também é conhecido o método O'Reilly, do Viterbo O'Reilly, né? O cubano Viterbo O'Reilly, infelizmente faleceu faz alguns anos, né? Que também tem um método muito interessante, experimental. Tem um método, ele publicou na PINE, né? Tem um livro da PINE, do professor Viterbo, até se alguém tiver dificuldade de encontrar, eu posso ajudar. Aí nós temos o outro método que também é bastante conhecido aqui no Brasil, o método da BCP. Eu não gosto muito do método da BCP porque ele é muito tabelado, né? Ele parte muito de tabelas, às vezes até facilita um pouco a dosagem, mas por outro lado, essas tabelas foram feitas em São Paulo, foram feitos com os materiais de São Paulo, servem para aquela região muito bem. Quando a gente joga para outras partes do Brasil, ou os materiais mesmo em São Paulo vão mudando, né, as granulometrias, as necessidades e tal,
aí tem que fazer adaptações no método. Ele serve, eu diria, como um tiro inicial. Depois o profissional tem que ir ajustando o traço em função das suas particularidades. É um método que exige mais o conhecimento técnico do profissional. Por isso que eu volto a dizer que eu prefiro métodos mais experimentais, como o do Viterbo ou até mesmo do Ibracon. Aí nós temos o método de Furnas, que ele é um método antigo, que ele entra muito forte no empacotamento dos agregados, né? Ou seja, para a gente chegar na melhor composição granulométrica, para chegar no traço mais econômico possível. Eu gosto do de Furnas também, né? Mas enfim, é um método mais antigo, é um pouco difícil de executar. Aí o François Delahaye, o francês Delahaye, né? Ele criou um método conhecido como CPM, né? Compressive Packing Model. Ele leva o empacotamento ao extremo, ele faz análises numéricas que chega no melhor esqueleto granular possível e imaginário. Então, na teoria, o método do François Delahaye é o método mais completo que existe, mais perfeito que existe. Mas ele é um método extremamente complexo, difícil de executar. Nós precisamos de computação, né? Ou seja, de softwares avançados, caros, enfim, né? E ainda nós temos métodos empíricos, né? O famoso traço 1 para 2 para 3 na obra, enfim, esses têm que ser evitados, né? Esses obviamente têm que ser evitados, mas ainda assim é um método, né? Melhor que nada, né? Entre outros aí, métodos do mercado, mas esses eu diria que são os principais, né? A resistência média de dosagem, né? Para nós entendermos onde que nós vamos dosar o concreto, é na resistência média, o FCMJ, né? Então, vamos começar a entender esses conceitos, né? Está lá no NBR 12655, né? Então, o FCM, o C é de compressão, F é de resistência, né? A norma especifica que a resistência é em minúscula, então F minúsculo, né? Se fosse ação é F maiúsculo, né? Isso está lá na NBR 6120. Então, é uma definição de norma. F minúsculo, o C de compressão, o M de médio e o J é a idade, né? Então, como eu disse, se for 28, nem precisa colocar. Eu posso usar só FCM, né? Se for 7 dias, eu quero a resistência média de dosagem aos 7 dias, eu boto FCM7, FCM7, e assim por diante. Qual é a resistência média de dosagem? É o FCK, que nós já vamos entender o que é o FCK, uma resistência característica à compressão, mais 1,65 vezes o desvio padrão. Então, aqui vocês conseguem entender melhor isso nessa figura, né? Eu tenho ali a distribuição da resistência, que é uma curva de Gauss, segue ali uma curva de Gauss, e a resistência média está ali no meio, né? Então, o que significa? Se eu seguir uma curva de Gauss, a resistência média está exatamente no meio, né? Então, significa que a metade dos valores estão abaixo, a metade está acima. Então, a metade está abaixo, a metade está em cima da minha resistência média. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o nosso grupo do Telegram, que tem 6.000 pessoas, né, e aplicar uma prova de concreto e as respostas seguirem uma distribuição da curva de Gauss, normalmente seguem as notas, né? Eu vou ter ali, vamos imaginar que a nota média aqui da nossa turma deu 6,8. Essa é a nota média, a média aritmética entre 6.000 pessoas. 6,8. Então, 3.000 pessoas tiraram abaixo de 6,8. 3.000 tiraram acima de 6,8. Isso é o conceito de média. E o que é o FCK? O FCK é aquele que me garante que 95% das resistências estará acima daquele número. Então, nesse nosso caso aqui da nossa turma, vamos imaginar que a nossa nota característica, né, a nossa nota K, né, vamos dizer, nossa nota característica, estará em 4,3. Então, o que eu estou querendo dizer? 95% da turma tirou 4,3 para cima. Né? Então, ou seja, entendam isso, quando eu digo que o meu FCK é 30 megapascal, eu estou dizendo que 95% da estrutura tem 30 para cima. Né? Eu nunca posso confundir FCK com a média. Eu não quero dizer que se eu extrair lá 10 corpos de prova e fizer a média e der 30, não está bom. A média tem que dar acima do FCK.
O FCK é 95% de confiança, a média é 50% de confiança, entendam isso. E agora, qual é a distância da média para o FCK? Isso depende da distribuição. Se eu tenho uma distribuição parelha, né, vamos imaginar que toda a turma fez um ótimo curso de nivelamento e todo mundo tira uma nota, tem um conhecimento muito parecido e todo mundo tira uma nota parecida. A minha nota média é 6,8, o meu FCK daqui a pouco vai ser 6,1, está muito próximo da média, porque está todo mundo juntinho. Agora não, se é muito disparelho, gente do Brasil inteiro, gente que já tem anos de cursos de concreto, outros que ainda estão lá no primeiro semestre da engenharia, da arquitetura, daqui a pouco eu vou ter a média 6,8, meu FCK lá embaixo, 4,3. Né? Por quê? Porque eu tenho alguns perdidos lá com nota 1, 2, 3 e alguns com nota 10, etc. Então, ou seja, eu tenho uma turma muito disparelha, vamos assim dizer, com conhecimento. Então, esse é o nosso conceito. Claro que para a tecnologia do concreto, eu quero que todo mundo esteja o mais próximo possível, mas esse é um desafio. Né? Eu tenho que manter todos os parâmetros de dosagem os mais controlados possíveis e de produção. Então, isso é o desvio padrão. Quanto maior o desvio padrão, mais longe a minha média está do meu FCK. Por uma definição de norma, aqui no Brasil, a gente estabelece 1,65 vezes o desvio padrão para dar os 95% de resistência de confiabilidade no FCK. Então, ou seja, agora vocês já entenderam que se eu tiver um controle de produção ruim, eu vou ter que, para atingir o mesmo FCK de, por exemplo, 30, se eu tiver um controle ruim, eu vou ter que jogar a minha resistência média de dosagem lá para cima, né, para eu garantir meu FCK. Se eu tiver um controle bom, eu posso jogar a média só um pouco acima do meu FCK. E a minha resistência média basicamente vai definir tudo, meu consumo de cimento e, consequentemente, meu custo do concreto. Então, volto a dizer, se eu for ruim nos meus processos de controle, eu vou ter que jogar a resistência média lá para cima e isso vai me custar caro. Né? Então, a dosagem de concreto é estatística e ela premia o bom profissional, a boa empresa. Se vocês têm uma boa empresa, bons controles, vocês vão fazer um concreto bem mais barato que o concorrente de vocês, que não é assim. Certo, pessoal? Então, esses são os conceitos básicos que nós temos que entender numa resistência, numa dosagem. Né? E aqui eu já falei das idades, né? Então aqui voltando a falar das idades, nós temos que definir as idades de controle, tanto da resistência média quanto do FCK, né? E a idade depende do período que se pretende desformar a estrutura, aplicar tensão nos cabos ou controle da resistência em si. Né? E quanto maior a idade de controle, mais econômico e sustentável será o concreto. Então, se eu puder estabelecer meu FCK aos 63 dias, é melhor que aos 28. Né? Eu vou ter mais economia. Só que, claro, eu vou ter resistências iniciais mais baixas. Então, se eu estou ali na fundação, não tem problema nenhum. Se eu estou na superestrutura, já vai ser um pouco mais complicado. Enfim, né? E senão a gente vai estabelecer os 28 dias. Né? Vamos entender, então, as leis clássicas da tecnologia do concreto. A primeira delas é a Lei de Abrams, né? A tão conhecida Lei de Abrams de 1918. Né? Como eu disse, essa lei também tem mais de 100 anos, né? Que basicamente diz que a resistência à compressão do concreto é o K1 dividido pelo K2 elevado pela água-cimento. Então, basicamente, relação água-cimento com resistência numa relação inversamente proporcional e exponencial. Né? Então, nós vamos ver que ao diminuir um pouco a relação água-cimento, aumenta bastante a resistência do concreto. Né? Aí a segunda, a Lei de Lise, também antiga, Lei de Lise de 1932, que diz que o M, né, que é a quantidade de agregados, é um K3 mais um K4 vezes a relação água-cimento. Então, M, ou seja, a Lei de Lise é a lei de trabalhabilidade. Né? Então, enquanto eu tiver ali a mesma umidade de concreto, percentualmente falando, eu vou ter a mesma consistência do concreto. Nós vamos ver isso melhor. E o K1, K2, K3, K4, nós vamos até o K6 são constantes que nós vamos determinar no nosso estudo de durabilidade, de dosagem. Nós ainda temos a lei de Molinari, ou também aqui conhecida como Prisunik e Kyrillos, né? O Simão Prisunik e o Kyrillos, de 1974, que o consumo de cimento por metro cúbico de concreto é inversamente proporcional
aos agregados M, né? Então, 1000 dividido por K5 mais K6 vezes M. Essas são as leis clássicas de concreto que nós vamos mostrando para vocês ao longo da nossa imersão e ao longo do nosso curso de concreto, né? Então, são K1 a K6 são as nossas constantes, o FC é resistência à compressão, na idade J, o M é a relação de agregados dividido pelos consumo de cimento, a relação água-cimento é água dividido pelo cimento e o consumo de cimento é o nosso consumo, né? Então, aqui mais ou menos voltamos aqui para o nosso conceito do método Ibracon. Aqui diz que foi desenvolvido pelo Petrucci em 1965, na verdade foi antes, né? Mas oficialmente a gente usa essa idade, né? Aí pesquisadores do IPT deram uma modificada, como o Prisunic, o Kyrillos, o Terzian, o professor Tango, né? Ainda entrou o professor da USP, da EPUSP lá, o professor Paulo Helene. Agora, mais recentemente, eu também dei uma mexida do método, enfim, até chegarmos ao que nós temos hoje. E o método Ibracon é um método que busca obter o melhor concreto, né? Ou seja, é um método teórico experimental e segue todas essas leis de comportamento do concreto, né? Nós também temos que chegar numa granulometria para dar uma máxima trabalhabilidade, né? Então, o que a gente chama de granulometria contínua, mas também usando uma granulometria descontínua para chegar na máxima compacidade. Nós vamos chegar no meio termo entre esses dois, né? Enfim, o método Ibracon é um método experimental, é um método passo a passo, fácil execução e chega em concretos econômicos, seguindo essas leis aqui de comportamento. Agora vocês estão vendo ali que a lei de consumo de cimento, né, está ali também, né? Embaixo ali também a relação água-cimento, essa relação é muito importante, né? A relação água-cimento, para definir o teor de argamassa, né? O teor de argamassa seco. Então, basicamente, o teor de argamassa seco é 1 mais areia dividido por 1 mais M, né? Nós vamos relacionar muito esse teor de argamassa, nós vamos mostrar para vocês. Aqui eu deixo mais todo o conceito, toda a teoria para vocês terem onde consultar, né? Mas depois a gente vai detalhando um pouquinho melhor. Ainda nós temos aqui o consumo de cimento agora por outra equação, né? Que eu uso mais essa, que eu considero ali o cimento, a massa específica do concreto no estado fresco, dividido por 1 mais M, né? Ou seja, 1 mais areia mais P, que é a brita, mais água-cimento. E aí eu chego no consumo de cimento. Pode chegar daquelas duas maneiras, né? O consumo de água, que é o consumo de cimento vezes a relação água-cimento, e ainda o custo do concreto, né? Então aqui todas as variáveis e tal. Então os principais passos, né, do método do Ibracon. Primeiro nós vamos escolher a máxima dimensão característica do agregado graúdo, né? Ou seja, nós vamos escolher o tamanho máximo da brita em função da minha disponibilidade local, em função dos espaçamentos entre as armaduras, o tamanho da forma, enfim, todas essas condições que a gente vai ver melhor. Vamos também escolher o abatimento compatível com a nossa necessidade, né? Ou seja, sempre lembrando que quanto mais seco o concreto, mais econômico ele será, né? Só que quanto mais trabalhável, melhor vai ser de trabalhar com concreto. Então tem que ver qual que é a minha necessidade específica, né? E a resistência média de dosagem em função da 12655, em função do meu controle de qualidade, né? Aqui para ver a dimensão máxima do agregado graúdo, então o DMC, né, dimensão máxima característica, tem que ser menor ou igual que 1/3 da espessura da laje, tem que ser menor que 1/4 da distância entre as formas, 0,8 de espaçamento entre as armaduras horizontais e 1,2 as verticais, menor que 1/4 do diâmetro da tubulação de bombeamento, né, quando for bombeado o concreto, obviamente, e menor que 1,2 do cobrimento nominal dos meus elementos, né? Então, eu tenho que basicamente fazer todas essas 6 verificações aqui e pegar uma dimensão máxima que atenda essas 6 especificações, né? Então, e ainda as questões de mercado, né? Obviamente, né? Se eu chegar aqui numa dimensão máxima de 2, brita 2, eu ainda tenho que ver se o mercado me fornece a brita 2, eu vou ter que ir para uma brita 1, ou às vezes até uma brita 0, né? Nós ainda podemos fazer empacotamento das britas, né? Isso nós já teremos amanhã,
na nossa imersão de amanhã, o empacotamento das britas, de acordo com a NBR-NM 45, ou outro método que vocês queiram. Né? Só para dar um exemplo aqui, a gente fez o empacotamento entre a brita 0 e a brita 2 e chegamos ali que o menor vazios entre essas duas britas é com 55 de brita 0 e 45 de brita 2, né? Então nós também vamos fazer esse estudo do empacotamento, né? Aqui uma foto eu fazendo esse empacotamento em 2007, na minha tese de doutorado, ainda tinha um pouquinho mais de cabelo e tal, né? Enfim. Depois das escolhas dos materiais, nós vamos fazer o estudo experimental de dosagem. Após isso, nós vamos fazer o diagrama de dosagem e obtenção das equações com no mínimo 3 pontos. Isso aí tudo nós vamos ver na nossa imersão, pessoal. Eu deixo esse material aqui para vocês poderem depois consultar e quando nós formos nos próximos dias, vocês puderem voltar a entender melhor tecnicamente algum ponto que a gente esteja falando ao longo do laboratório, né? Nós temos que fazer 3 pontos, né? Normalmente a gente escolhe 3 pontos equidistantes, né? Então a gente relaciona muito o traço com o M, né? Então eu botei ali intermediário, o pobre e o rico, né? O intermediário, o traço do meio, é 1 para M5. O que significa isso? Eu tenho uma parte de cimento para 5 partes de agregados. Quais agregados? Vamos pegar aqui areia e brita, né? Então, areia mais a brita dá 5 e o cimento 1. Né? A gente está em massa, né? Então vamos assim dizer, eu tenho 10 quilos de cimento para 50 quilos de agregado. Pode ser 20 quilos de areia e 30 quilos de brita, ou vice-versa, enfim, depois nós vamos ver o teor de argamassa, mas eu tenho 1 de cimento para 5 de agregados. O meu traço pobre, ou seja, eu tenho menos cimento. Pobre significa que eu tenho menos cimento. Então eu tenho 1 de cimento para 6,5 de areia e brita. Então agora eu tenho 10 quilos de cimento agora para 65 quilos de areia mais brita. E meu traço rico, eu tenho mais consumo de cimento. Ou seja, eu tenho 1 de cimento para apenas 3 de areia mais a brita. Então quando eu fizer esses 3 traços e romper esses 3 traços, eu vou ter uma resistência baixa no traço pobre, uma resistência intermediária no traço intermediário e uma resistência alta no traço rico. E aí eu vou montar o meu diagrama de dosagem com esses 3 pontos. Poderia fazer 4 ou até 5 pontos? Poderia. E até minha curva ficaria melhor ajustada aos pontos. Mas enfim, aqui na nossa imersão nós estamos fazendo com 3 pontos, né? Mas na prática vocês podem botar mais pontos. E esses 3 pontos aqui com os nossos materiais, a nossa experiência aqui, vai dar uma resistência entre 20 e 50 megapascal aos 28 dias, porque eu não falei a idade, então sempre é 28 dias, né? Aí nós vamos determinar o teor de argamassa. Isso é muito importante, a determinação do teor de argamassa. Eu nem vou explicar aqui muito bem para vocês, porque eu vou deixar para explicar na betoneira, determinando o teor de argamassa. Mas basicamente o teor de argamassa é a proporção entre areia e brita, né? Quanto maior o teor de argamassa, maior a quantidade de areia e menos brita, né? Então, e vice-versa. Então eu vou equilibrando aquilo ali para ver qual é o teor de argamassa para chegar num concreto melhor. Eu vou mostrar para vocês ali, mas eu deixo o texto aqui, eu deixo a tabela que nós vamos usar para vocês determinar esse teor de argamassa, né? E aí a gente vai indo, né? Enfim, as nossas sugestões como iniciar a dosagem. Fazer a imprimação do nosso misturador, seja uma betoneira, seja uma pequena central de concreto, né, com uma relação com concreto 1 para 2 para 13, relação com cimento 0,65. Né? Quando eu digo 1 para 2 para 13, é 1 parte de cimento, 2 partes de areia, 3 partes de brita. Né? Aquela nossa proporção, sempre em massa. Ou seja, 10 kg de cimento, 20 kg de areia, 30 kg de brita, e assim por diante. Colocação dos materiais, sendo a maioria, bota a maioria da água, depois bota brita, areia, cimento e o restante da água, e a gente realiza o teor de argamassa, como a gente viu nas tabelas anteriores e como nós vamos ver na parte prática, né? Aí a gente faz alguns testes para fazer o teor, para determinar o teor de argamassa, a gente vai mostrar esses testes para vocês, correções do teor de argamassa e uma nova mistura para determinar o resto dos processos. E aí a gente desenha o nosso diagrama de dosagem, que nem vocês estão vendo aqui. Né? Eu tenho uma curva para 3 dias, uma para 7, uma para 28, né?
plotando ali a resistência pela relação água-cimento, em função do abatimento, consumo de cimento. Certo, pessoal? E eu ainda posso fazer o diagrama, esse é o diagrama de dosagem, que está lá no método Ibracon, e a gente, pelo método horário, consegue determinar qualquer concreto dentro desse diagrama, né? Eu volto a dizer, pessoal, que eu estou apresentando mais por cima e depois a gente vai voltar em todos esses pontos aqui, não se preocupem, né? Eu ainda tenho o diagrama de desempenho, né, que eu posso fazer, né, que a gente, lá na minha tese em 2007, está bem detalhado essa questão do diagrama de desempenho, mas no método Ibracon a gente trouxe esse diagrama para o método Ibracon, que eu consigo fazer esse mesmo diagrama de dosagem, só que não com as propriedades de dosagem, e sim no estado endurecido, usando a resistência, relacionando com o módulo, né, com o ultrassom, por exemplo, penetração de íons cloreto. Certo, pessoal? Depois aqui no final eu tenho mais uma explicação breve de outros métodos de dosagem, como o método do ACI, o método François Delahaye, o método do Viterbo-Reilly, né? E aí eu deixo para vocês darem uma lida nesses métodos. Tá bom? Espero ter passado um pouco dos conceitos iniciais de dosagem. Eu sei que é muito conceito para vocês entenderem hoje, mas é para vocês já irem tendo um pouco mais de conhecimento nessa área. A partir de amanhã, às 8 horas, nós vamos estar ajustando esses conceitos todos na betoneira, de forma prática, com muita interatividade com vocês. E já deixem seus comentários, façam uma story, deixem as suas perguntas aqui na nossa caixinha, no nosso grupo lá do WhatsApp, certo, pessoal? E esses slides que eu usei hoje, que vocês vão poder consultar à vontade para o resto da vida, eu estou colocando lá no grupo do WhatsApp para vocês terem acesso, tá bom? Até mais, até amanhã às 8 horas, aguardo vocês com tudo, com muita interatividade. Até mais, pessoal.